Oi, gente, aqui é o professor Márcio Moreto Ribeiro. Esse é a disciplina de Guerras Culturais e Polarização da Esfera Pública do Programa de Estudos Culturais da USP Leste. Esse curso está sendo oferecido por mim e pelo professor Pablo Hortelado à distância por conta da pandemia de coronavírus e o distanciamento social que a gente está respeitando para conter a disseminação do vírus. Essa é a 8ª aula. O nome da aula é Mídias Sociais e Câmeras de Eco. Nessa aula eu vou tratar do texto do Benkler, Ferris e Roberts, chamado Network Propaganda: Manipulation, Disinformation and Radicalization in American Politics. A aula de hoje está organizada em 4 partes. Vai aparecer em algum lugar aí na tela a organização da aula e vocês podem seguir no esquema de cores olhando embaixo do vídeo. Dá para vocês pularem para a parte do vídeo que interessar mais, ou se tiver que voltar, ou então na descrição do vídeo. As 4 partes hoje vai ser os suspeitos usuais da desordem informacional, a arquitetura da rede de informação nos Estados Unidos, a rede de retroalimentação de propaganda e, por fim, a arquitetura da rede de informação no Brasil. Então é isso. Bom, vamos começar a discussão de hoje, a aula de hoje, discutindo os suspeitos usuais, os principais autores causadores de desordem informacional, aqueles que são apontados como os principais causadores, né? O primeiro que eles apontam no livro são os fabricantes de clickbaits. Então, foi bastante discutido isso na esfera pública, né, no debate americano, que você teria alguns pequenos atores promovendo conteúdo de pseudo-informação com interesse estritamente comercial. Então eles estariam produzindo matérias com viés político, mas essencialmente para conseguir cliques. Com esses cliques eles conseguem algum dinheiro. O que está por trás dessa discussão é uma mudança no paradigma, no modelo de negócios da internet, né? Então hoje é possível você manter um negócio usando, por exemplo, propaganda direcionada do Google, e você ter uma série de pequenos sites com conteúdo sensacionalista, com conteúdo que mobiliza muito as emoções, e com isso monetarizar. Então, uma matéria, se não me engano, do Washington Post, bastante boa, que foi atrás desses produtores, encontrou um grupo de adolescentes na Macedônia, que tinham dezenas de sites, e esses sites, eles mantinham, né, esses sites lá na Macedônia, e esses sites eram responsáveis por uma quantidade um pouco impressionante do número de compartilhamentos de notícias na web. Então, esse seria um primeiro suspeito, um suspeito que é estritamente comercial, numa lógica descentralizada, numa outra parte do mundo que não nos Estados Unidos. O segundo suspeito são os hackers russos, né? Teve toda uma grande discussão sobre o papel da Rússia nas eleições dos Estados Unidos. Tiveram alguns relatórios confirmando a participação desses atores. Essencialmente eram bots no Twitter, principalmente, que estavam fomentando propaganda, principalmente anti-Clinton, né? Anti-Hillary Clinton. E a sede foi descoberto, né, que quem estava mantendo esses bots, né, quem estava por trás desses bots estavam sediados na Rússia. Então aqui um segundo ator, que aí sim, numa lógica mais centralizada, um país possivelmente com financiamento de um Estado, aproveitando da arquitetura da internet, principalmente da arquitetura do Twitter, em que é possível você criar bots para fomentar um determinado debate ou para você impulsionar um certo conteúdo. O terceiro suspeito são os algoritmos de curadoria, né? Aqui o argumento é o argumento que
Os algoritmos de curadoria, a lógica nas mídias sociais, ela foi migrando para isso. Hoje é isso que impera nas principais mídias. Você ter um algoritmo que vai aprendendo as preferências do usuário e vai oferecendo para ele conteúdo que o algoritmo entende. Tem um algoritmo de aprendizado de máquina, né? Um conteúdo que o algoritmo vai aprendendo ser o conteúdo que o usuário gostaria de receber. O argumento, principalmente do L. Pariser, mas também do Sunstein, é de que esses algoritmos criariam o que eles chamam de um filtro bolha, ou seja, que esses algoritmos que eles chamam de filtro bolha criariam o que eles chamam de câmeras de eco, ou seja, as pessoas elas estão tendo só acesso a informações que corroboram as suas crenças e que estão de acordo com suas preferências. Esse argumento do Pariser e do Sunstein tem sido bastante contra-argumentado, tem sido bastante rebatido. A gente sugeriu aí como leitura complementar para a aula de hoje um texto da Dubois e do Blank, chamado The Echo Chamber is Overstated, de 2018, que mostra com alguns dados empíricos, eles tentam contra-argumentar de que quando você olha para uma multiplicidade de meios, é difícil sustentar o argumento da câmera de eco. Então, os primeiros autores, por exemplo, tem um trabalho importante do Conover, em que ele olha só para o Twitter, e aí ele encontra essa dinâmica de você ter grupos fechados em si mesmo, né? Mas quando você faz pesquisa de opinião, perguntando por uma série de mídias, é difícil sustentar essa posição. Tá bom, vamos continuando aqui nossa lista. O quarto suspeito é O terceiro suspeito, então, os algoritmos de curadoria, é um argumento que ele é estritamente tecnológico, né? Como se o problema fosse um problema tecnológico. Tem uma dimensão centralizada, porque seria o papel dos intermediários, né? Das empresas que operam os intermediários de comunicação, como Facebook e Twitter, mas é uma explicação menos política e mais tecnológica, né? Entre aí uma coisa mais tanto tecnológica, mas já mais política, a gente pode ir para o quarto suspeito usual, que é a Cambridge Analytica, né? Então, o argumento da Cambridge Analytica, vocês devem ter acompanhado essa discussão, é de que as mídias atuais, as mídias sociais, elas permitem uma hipersegmentação do público. Então, você pode direcionar propaganda para um público muito específico. Então, uma empresa, a Cambridge Analytica, no caso, teria usado dessas ferramentas, teria hipersegmentado o público e oferecido propaganda pró-Trump para grupos muito específicos. Há uma porção de analistas que acredita que isso, um tanto do peso que se colocou na Cambridge Analytica, é a própria propaganda da Cambridge Analytica que tem interesse em convencer as pessoas de que ela é capaz de manipular, por assim dizer, o público, porque é isso que ela está vendendo como marketing político, né? De qualquer forma, a Cambridge Analytica é uma explicação que tem uma dimensão política e também tem uma dimensão tecnológica com caráter mais centralizado, porque estaria associado à campanha, com gasto de dinheiro de campanha do Trump, no caso. O quinto suspeito aqui, que sempre aparece nas discussões sobre desinformação, são os trolls, como se chamariam os trolls da direita alternativa. Eles chamam nos Estados Unidos de alt-right ou alt-light, né? A gente discutiu já isso numa das aulas, um texto importante da Angela Nagle chamado QAnon Norms, que discute o papel das mídias sociais na formação do que ela entende ser uma espécie de uma atualização das guerras culturais no contexto atual. Eu queria oferecer uma outra referência que eu acho que é bem interessante para discutir os alt-rights, os trolls, na verdade, que é o livro da Whitney Phillips chamado This is Why We Can't Have Nice Things. É um livro mais etnográfico. A Whitney Phillips ela passou um bom tempo frequentando os fóruns anônimos da internet e estudando de uma maneira mais antropológica esses grupos.
Essa é uma explicação, quando se foca a explicação nos trolls, essa é uma explicação mais descentralizada, né? Esses grupos eles estão espalhados por vários lugares do mundo, inclusive, e mais política, por outro lado. Bom, o sexto ator aqui que eu queria discutir, que eles trazem no livro, seria o ecossistema da mídia, o ecossistema midiático da direita. Esse eu vou passar meio rápido, porque esse é o centro do argumento dos autores que a gente está discutindo, então eu vou ter bastante tempo para falar no resto da aula. O sétimo ator seria a imprensa tradicional. Então aqui o argumento que eles levantam é que na esfera pública surgiu no debate público que a imprensa teria um papel nas eleições, porque ela teria focado muito mais em atacar ambos os candidatos, então em focar muito mais nas críticas e na imagem negativa dos candidatos, e num contexto de descrença das instituições, o candidato mais populista, no caso o Trump, teria se beneficiado desse papel da imprensa de tentar atacar os dois lados, de enaltecer, de atacar os dois lados, né? Então, a imprensa tradicional é uma explicação mais centralizada, porque a imprensa nos Estados Unidos, mas em outros lugares do mundo, ela é muito concentrada em poucos atores que controlam essa imprensa, e menos uma discussão menos tecnológica, né, mais comercial. Por fim, o último suspeito aí da discussão sobre desinformação, que está associado com as eleições de 2016 nos Estados Unidos, é o próprio candidato Donald Trump. Então, via de regra, a discussão sobre desinformação, ela apresenta os atores como se o Donald Trump seria o beneficiário de um esquema de desinformação. Mas tem um outro lado dessa história, que é o Donald Trump como ator desse debate. Então, ele, usando o Twitter, né, dele, a conta pessoal dele, ele não está só tentando se conectar diretamente com a sua base ou com o seu eleitorado. Ele também usa essa ferramenta como uma ferramenta de poder, alimentando uma certa rede de desinformação, etc. Essa seria uma explicação, de novo, mais centralizada e mais política, né? Então eu fui adiantando aqui, mas o esquema que os autores eles estão apresentando é que esses 8 suspeitos usuais, a gente poderia imaginar eles organizados em 3 eixos. Um eixo que seria do mais descentralizado para o mais centralizado. Então, por exemplo, os fabricantes de clickbaits na Macedônia, eles são mais descentralizados. Os algoritmos a explicação dos algoritmos ou dos hackers russos é uma explicação que supõe uma organização centralizada, muito mais centralizada, né? Porque no caso dos algoritmos estaria associado às empresas de intermediárias, as plataformas, e no caso dos russos isso estaria associado com o Estado, né, financiando e tal. Um outro eixo que a gente poderia organizar é do político para o comercial. Então a explicação do candidato Trump como um ator ativo no Twitter, ou os trolls os alt-rights, os trolls alt-rights, isso seria uma explicação mais política, de um lado. Do outro lado você teria a Cambridge Analytica ou a questão das câmeras de eco, que é uma explicação mais comercial. Por fim, você tem um outro eixo que vai do institucional para o mais tecnológico. Então, quando a gente olha para o ecossistema midiático da direita, a gente está focando mais numa dimensão mais institucional. Quando a gente está olhando para o papel da grande imprensa, isso é mais institucional. Quando você está olhando para os fabricantes de clickbaits ou os hackers russos, você está dando uma explicação mais tecnológica. Em linhas gerais, eles são bem explícitos sobre isso. O argumento deles no livro todo é que a crise que está se vivendo é uma crise mais institucional do que tecnológica, mais política do que comercial, e ela tem uma certa assimetria de polarização. E esse é o argumento central que eu vou explorar aí na próxima parte aí da aula. Bom, para investigar o ecossistema da mídia de direita nos Estados Unidos, os autores eles constroem alguns grafos.
como funciona essa estrutura de grafo? No diagrama, você tem nós, ou vértices, e você tem arestas ligando esses vértices. Quando as arestas elas são maiores, mais fortes, os nós se aproximam, e as arestas mais fracas são afastadas nessa visualização do grafo. Então eles constroem dois grafos que eu vou mostrar para vocês aqui no computador. No primeiro grafo, os nós representam domínios de sites, são domínios na internet. O tamanho dos nós representa o número de links que eles recebem. E as arestas são links, são tão maiores quanto mais links entre matérias desses domínios existem. Então, se a gente der um zoom aqui para observar melhor, a gente tem aqui os principais domínios do debate público nos Estados Unidos e dá para ver que você tem uma dinâmica, tem uma separação aqui entre esses que estão em vermelho e esses que estão em verde e azul. O que os autores chamam bastante atenção é que os principais... Essa estrutura que organiza em torno de quem linka com quem é uma estrutura que indica autoridade, né? Quais são os sites que têm autoridade no campo. Então a primeira coisa é notar que os sites de direita eles estão num espaço separado do resto, né? Então aqui o Breitbart, as Fox News, o Daily Mail, né? Aqui do outro lado os sites da grande imprensa. A primeira coisa ele nota é que o ecossistema da direita está separado, né? E ele está num campo separado. A outra coisa é que a esquerda ela não se distingue da grande imprensa. Então pega um site como o Huffington Post, que é um site bastante de esquerda, o MSNBC, também bastante de esquerda. Ela está muito próxima, ela quase não se distingue do New York Times, do Washington Post ou da CNN, por exemplo. Então esse é o primeiro grafo. No segundo grafo, eles enfatizam que é importante você ter uma visão que olhe para o ecossistema da mídia não só como um meio específico, né? Então no segundo grafo você tem de novo os nós são os domínios, mas agora o tamanho dos nós eles não representam quantos links eles recebem, mas ele representa o número de retweets de suas matérias. Então quanto mais retweets, maior vai estar o nó aqui. E as arestas, nesse caso, que é o que dá estrutura para esse grafo, ela é tão maior quanto mais usuários retweetaram no mesmo dia matérias de dois domínios. Então, de novo, se a gente der um zoom aqui, talvez aqui nesse grafo ainda mais claro do que no outro grafo, dá para ver que a direita está separada do resto, né? Então a esquerda, de novo, quase não se distingue aqui da grande imprensa, e ela está separada da direita, que é um ecossistema à parte. Aqui fica bem claro que no campo que é, ao mesmo tempo, direita, esquerda e grande imprensa, os atores principais são o New York Times, o Washington Post e o Huffington Post aqui. Agora, quando a gente está olhando para a direita, o principal ator é o Breitbart, que é um veículo que é de extrema direita, né? Que é um veículo altamente politizado. Isso tudo ele está usando para... O argumento deles é que existe uma polarização assimétrica no debate público nos Estados Unidos. Isso é corroborado por gráficos, ele constrói dois gráficos, um para cada um desses grafos. Então vamos repassar aqui. Então aqui ele está pegando os domínios todos e ele separou pela valência dos candidatos. Então ele está pegando os domínios que são mais lidos por apoiadores do Trump. Então quando um domínio é lido por 95% apoiadores do Trump, está aqui, né? Quando ele é lido 95% dos seus leitores são apoiadores da Hillary, ele está no outro extremo. E aqui o centro. Então aqui é o que eles chamam de valência do candidato, e aqui, no primeiro caso, é o número de links que o site recebe. Então, aqui de novo, a gente está olhando, é uma outra forma de olhar
para aquela lógica de autoridade, né? Quais são os veículos que que têm mais autoridade no campo, dá para ver claramente que esse grafo ele é bimodal, né? Então ele tem dois picos, um aqui bem na extrema direita e um outro no centro. Então, o que chama a atenção é que, embora esse é uma dinâmica de polarização, né? Se a gente quiser, esse grafo certamente ele tem baixa curtose e alta variância. Mas essa polarização é assimétrica, né? Então um dos picos da bimodalidade está bem no extremo direito e o outro pico, que seria na esquerda, ela não está exatamente na esquerda, ela está no centro, né? Então ele está chamando a atenção de que, embora seja uma dinâmica de polarização, essa polarização é assimétrica. A direita lendo só o que só a direita lê e a esquerda lendo não só o que só a esquerda lê, mas também lendo os meios tradicionais, os meios que são lidos tanto pela direita quanto pela esquerda. O mesmo aqui se a gente olhar aqui numa outra métrica, então aqui a métrica é o número de links que os sites recebem. Aqui numa outra métrica, de novo, eu tenho aqui a valência dos candidatos para os domínios, mas agora nessa métrica eu tenho o número de shares no Twitter, o número de retweets, né? De novo, eu tenho uma dinâmica que é um pouco menos bonitinha do que o outro, né? Mas dá para ver que tem uma dinâmica bimodal, com um pico muito claro na extrema direita e outros picos, aqui não é só um pico, mas outros picos mais para o centro, aqui quando a gente olha para a esquerda, né? Isso tudo esses são os resultados deles para corroborar a hipótese de que a direita ela tem um ecossistema próprio e que eles se fecharam numa dinâmica de ler só a si próprios e não ler a grande imprensa. Enquanto a esquerda, embora ela tenha meios, ela tenha veículos que dialogam só com a esquerda acaba lendo também veículos da grande imprensa, da imprensa tradicional. Bom, os autores então, como a gente estava vendo aí na outra parte, o argumento principal dos autores é que a direita teria se isolado, de certa forma, num ecossistema próprio. O argumento dos autores é que isso tem efeitos deletérios para o debate público, né? Então, como eles explicam isso? Eles imaginam que um ecossistema midiático, ele tipicamente está numa dinâmica de verificação de realidade. Então, quando ele está nessa dinâmica de verificação de realidade, o que acontece? Os atores da imprensa, principalmente, né, os atores da mídia, eles estão competindo por veracidade dos fatos, sobre veracidade e ineditismo da matéria. Então, quando algum ator, algum veículo de imprensa dá uma matéria falsa ou com algum erro de apuração, os outros atores eles estão competindo para tentar desmentir, para tentar mostrar que aquilo não estava exatamente acurado, e aí esse ator passa a ser desacreditado e os demais passam a ser mais acreditados. Essa é uma dinâmica de competição positiva, por assim dizer. Nessa dinâmica de verificação da realidade, o que acontece é que os políticos eles estão tentando sempre vender uma imagem de que o mundo, de alguma forma, ele está alinhado com as posições que eles estão defendendo ao representar a sua base. Nessa dinâmica de verificação da realidade, eles estão constrangidos pela imprensa. Então eles não podem ficar inventando qualquer coisa porque a imprensa desmentiria eles, né? E o público, por sua vez, ele está o tempo todo sendo desafiado pela imprensa. Então, ora, eles recebem notícias, recebem fatos que corroboram suas posições e fortalecem as suas identidades, ora eles recebem fatos que desafiam as suas posições. Essa é a dinâmica eles chamam isso de uma dinâmica de verificação da realidade. O argumento deles é que uma vez que os meios de direita eles estão fechados em si, eles entraram numa outra dinâmica, que é o que eles chamam de feedback loop. Eu estou traduzindo aqui como uma dinâmica de propaganda de retroalimentação, uma dinâmica de retroalimentação de propaganda. Nessa nova dinâmica que estaria acontecendo com a direita nos Estados Unidos, mas não com a esquerda, o que acontece é que os meios eles não estão competindo pela veracidade e pelo ineditismo,
mas sim eles estão competindo para ver qual deles melhor se adequa às identidades, ou melhor noticia fatos que corroboram as identidades. Quando isso acontece, e é por isso que eles estão enfatizando que isso é uma dinâmica de rede, então para eles chamam de network propaganda, né? É uma rede em que todos os atores estão de alguma forma contribuindo para essa dinâmica. Então, quando isso acontece, os políticos eles não estão mais constrangidos pela imprensa. Pelo contrário, o que acontece no caso, por exemplo, do Trump, quando ele usa do Twitter, como a gente discutiu, ele está alimentando isso, ele está alimentando os meios de comunicação com as pistas de por onde eles deveriam estar apostando no reforço das identidades. E o público ele não está sendo desafiado mais. E, de novo, pelo contrário, o próprio público ele passa a atuar como um ator que vai compartilhar e que vai oferecer os caminhos para esses agentes da imprensa, dessa imprensa, noticiarem aquelas coisas que confirmam seus vieses. Então o argumento dos autores é que tanto a direita quanto a esquerda eles têm vieses de confirmação. Tanto a direita quanto a esquerda estão ávidos para receber informações que corroborem as suas posições. Sobre isso os pontos são simétricos. Mas, historicamente, é um argumento histórico mesmo. No capítulo 11, eles resgatam essa história. Historicamente, a direita nos Estados Unidos teria conseguido construir um aparato nos anos 80 e 90, nos anos 80, 90, no começo dos anos 2000, que permitiu um aparato de informação que permitiu com que se construísse essa dinâmica de retroalimentação de propaganda. E isso cria uma assimetria no debate, em que a direita está fechada nessa dinâmica de retroalimentação, enquanto na esquerda, como a gente já viu na outra parte da aula, estaria num ecossistema mais plural. Quer dizer, eles estão ávidos por receber notícias que... A esquerda também estaria ávida por receber notícias que corroboram suas posições, mas elas estão numa dinâmica em que, quando isso acontece, quando uma coisa está reforçando suas posições, mas que sem que isso tenha base factual, os atores que eles estão acompanhando, que eles estão lendo da imprensa, acabam numa dinâmica de competição pela checagem dos fatos, acabam desmentindo e acabam abafando aquilo que é simplesmente boato, simplesmente falso. O que não aconteceria na direita, porque a direita está operando numa lógica de retroalimentação de propaganda. Bom, para fechar a aula de hoje, queria mostrar como está estruturada, qual que é a arquitetura da rede no Brasil. Então, a gente viu que nos Estados Unidos, o argumento dos autores é que a direita, que existiria existe uma polarização no ecossistema midiático nos Estados Unidos, mas essa polarização é assimétrica. Seria a direita que se fechou numa dinâmica de retroalimentação de propaganda, enquanto a esquerda e a grande imprensa, os centristas, os independentes da esquerda, estão num outro campo, ainda sendo desafiados pela grande imprensa. Bom, queria mostrar para vocês, aqui é parte do trabalho nosso, no monitor do debate político no meio digital, um levantamento que a gente fez, um estudo que a gente fez em paralelo. Na verdade, a gente estava fazendo o trabalho do Benkler, foi publicado em 2018, que eu vou mostrar para vocês, trabalhos que a gente estava fazendo em 2016, 2017, a gente estava fazendo em paralelo com eles, curiosamente com uma metodologia bem parecida. Então, eu queria mostrar para vocês o resultado que a gente tem. Então, ela é bem parecida, mas não é idêntica. Então, de novo, aqui o que a gente está mostrando é um grafo, né? Então, vocês já entenderam, o grafo é nós ligado por arestas, né? No nosso caso, os nós representam não domínios, mas nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, os nós representam páginas no Facebook. Diferente também do trabalho do Benkler e seus coautores, em que eles pegam uma enorme base de domínios. O que a gente fez aqui foi uma seleção cuidadosa de domínios de mídia política. Então, de páginas, a gente selecionou dentre as páginas
do Facebook, aquelas que tratam de política e que são páginas de imprensa. Então a gente fez uma seleção cuidadosa desses veículos, e aí a gente organizou no grafo. Os nós representam essas páginas, o tamanho desses nós representa o número de interações num determinado período. Se não me engano, isso aqui foi feito em 2016, um certo mês, acho que se não me engano é março de 2016, e as arestas são usuários que interagiram, que curtiram postagens de duas matérias ao mesmo tempo, de duas páginas ao mesmo tempo. Então, diferente da dinâmica dos Estados Unidos, o que a gente observa aqui é uma lógica em 3 clusters, né? Então a gente tem aqui um cluster, os clusters aqui no meu grafo eles estão organizados por cores. Lembra que as cores no grafo deles representava a valência dos candidatos. Aqui é uma outra lógica que eu clusterizei e pintei por cluster. Então, no Brasil, as páginas do Facebook, pelo menos, elas estão organizadas, as páginas de imprensa no Facebook, elas estão organizadas em 3 grandes grupos. A gente tem a imprensa alternativa de esquerda, forma um cluster, a grande imprensa no centro, e a imprensa alternativa de direita formando um outro cluster. A gente tem 2 possíveis interpretações aqui, né? Então, uma coisa que a gente poderia extrair é que, diferente dos Estados Unidos, em que a direita que se isolou, no Brasil, tanto a direita quanto a esquerda têm uma dinâmica de retroalimentação, ou não sei se tanto de retroalimentação, mas um público fechado sobre si mesmo, né? Isso não é uma coisa só da direita. Por outro lado, diferente dos Estados Unidos, a grande imprensa no Brasil ela ainda presta como uma espécie de meio campo entre a direita e a esquerda, né? Então, nos Estados Unidos, a direita ela se isolou e ela está numa dinâmica de propaganda, de feedback, olhando só para si mesmo. No Brasil, a imprensa, aparentemente, a grande imprensa ainda faz uma espécie de meio campo entre esquerda e direita. A gente poderia, então, uma interpretação mais pessimista de que a gente tem uma dinâmica de polarização, cada qual fechado na sua própria lógica de retroalimentação. Uma outra interpretação é que a grande imprensa cumpre o papel de conectar os 2 campos que estariam olhando para si próprio, mas também estariam olhando para a grande imprensa, disputando, na verdade, a grande imprensa. Possivelmente essa interpretação mais correta é que os 2 campos estão disputando as interpretações da grande imprensa. Mas se elas estão disputando a interpretação da grande imprensa é porque elas estão sendo desafiadas ainda pelo que a grande imprensa, a imprensa tradicional, se vocês quiserem, a imprensa legada, a literatura usa bastante esse termo de imprensa legada, né? Então essa legacy press ainda estaria desafiando tanto a esquerda quanto a direita no Brasil. Esse é o resultado que eu tenho para mostrar das pesquisas que a gente tem feito no Monitor do Debate Político no Meio Digital. A gente desenvolveu isso em paralelo ao trabalho do pessoal de Harvard. Então, com isso, eu agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. A gente ainda tem mais algumas aulas nesse curso. Acompanhem o curso, vai aparecer em algum lugar aí na tela para vocês, uma playlist para verem as outras aulas desse curso, para quem está chegando agora. E boa noite.